Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sidney. Um dia ele disse sim ao teu chamado e está aqui agora, Deus, para nos abençoar. E nós queremos, ó Deus, declarar, ó Pai, que esta igreja estende as mãos para abençoá-lo, mas também queremos ouvir a tua voz através da vida dele. E o que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, nós receberemos como vindo do Senhor, em nome de Jesus. E que venha sobre ele, então, toda a graça, unção, sensibilidade, direcionamento. E que o seu ministério seja tremendamente abençoado ali, todo o trabalho que ele faz com prevenção de dependência química, aos dependentes e aos familiares, que ele tenha o prazer de continuar vendo o fruto do trabalho das suas mãos. Abençoa o seu ministério, abençoa a sua família, a sua vida emocional, financeira, profissional, ministerial, tudo ele tem a tua boa mão, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Eu quero dizer, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar com vocês. Agradecer a Deus, né, e aos pastores do ministério pela confiança, pelo convite. A doutora Janete, seu esposo Paulo, que foi o que intermediou, né, para que a gente chegasse até aqui. E eu louvo muito ao Senhor por essa visão de ações urbanas, que a ação começa muitas vezes do lado da nossa casa mesmo. É uma ideia, uma visão que urge para os dias de hoje. Tudo é importante, mas o que anda acontecendo do nosso lado, e muitas vezes a gente não consegue não enxergar, porque enxergar nós enxergamos, mas não sabemos como lidar. Então eu acredito que através desse projeto, dessa visão, né, que parabenizo aí a direção, vai nos ajudar a entender, né? Eu confesso que fiquei ansioso por chegar aqui para assistir às outras palestras, né? Mas os compromissos são grandes e hoje eu fiz o culto pela manhã para poder estar aqui com os irmãos à noite. Depois do culto nós estivemos visitando uma pessoa lá no Hospital Higienópolis. Então, chegamos por volta de 4 horas da tarde, foi só o tempo de dar uma relaxada, tomar um banho e com alegria estar aqui com vocês, porque é muito importante a gente ouvir, é muito importante a gente aprender. Amém? Creio que já fui muito abençoado só pelo fato de estar aqui com vocês. Amém? Quero agradecer também aos irmãos que estão conosco, vieram conosco, fizemos um convite para quem quisesse, né? E o pessoal que está aqui conosco, eu quero apresentar o obreiro Kleber, né? A sua esposa, obreira Raquel, do lado dela ali a nossa obreira Luza, a querida Luza, que eu estava conversando com o irmão, já apresentando, dizendo que é para tudo quanto é coisa que precisa dentro da obra do Senhor, né? Segundo as palavras dela, menos subir no altar. Isso ela não quer, né? O nosso irmão Paulo, que está ali, depois nós vamos fazer umas apresentações melhores, o pastor Edério e a sua esposa, a diaconisa Marlene, com seu filho Léo, né? E a nossa Estherzinha, que é neta da nossa obreira Luza, que também acompanha a avó para tudo quanto é lado, está dentro da obra. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos pela companhia. Amém? Bom, irmãos, eu não havia me programado fazer isso, eu tenho aqui algum tempo, 40 minutos, né? E então eu não posso assim, né, explorar muito tempo, eu tenho que trabalhar dentro de um tempo. Falar sobre questão da dependência química e sua família é bastante difícil, porque não é simples, não é uma coisa pequena, qualquer meia hora que eu falar aqui, que vamos sair daqui todos esclarecidos. Então a ideia não é trazer nada assim, né, vamos dizer, técnico, mas entender dentro daquilo que Deus quer para nós, qual é a nossa posição como igreja diante dessa situação, que cada dia que passa tem aumentado, né, e eu vejo claramente o inimigo trabalhando, né, de forma a tornar isso normal, tornar isso natural. Só que eu sou neto de presbítero,
Nasci num berço evangélico, meus pais eram regentes de coral, meu pai era regente de coral, minha mãe tocava violino na banda da Igreja Assembleia de Deus. Rapidamente, só para os irmãos se situarem, eu com 11 anos me desviei dos caminhos do Senhor. Quando perguntou aqui o pastor quem era da escola bíblica quando era criança, eu era da escola bíblica quando era criança, mas com 11 anos me desviei dos caminhos do Senhor, e com 11 anos eu comecei a usar drogas. Então eu fui usando droga até os 32 anos de idade. Com 19 anos fui preso, fiquei 3 anos preso na casa de detenção de São Paulo, onde por assalto à mão armada. Depois, quando saí, tive um inquérito por acabar perfurando uma pessoa com faca, né, numa briga, e isso, não sei se a pastora Janete sabia, né, mas está aqui de primeira mão, mais ou menos. E eu tive o prazer, né, de completar meus estudos aqui no Fragoso com a professora Janete, e a gente conversava bastante, né? Então, com 32 anos, resumindo bem, eu voltei para Cristo, o Senhor me resgatou, Ele me chamou de volta na Igreja Universal do Reino de Deus, e eu ouvi de um pastor, o bispo Marcelo Breiner, uma palavra que eu disse que foi a palavra que salvou a minha vida. Ele disse assim: depois de 20 e tantos anos no mundo do crime, usando droga, eu fui alcoólatra, eu tive epilepsia por muitos anos e tuberculose por conta das noites espalhadas pela rua. Cheguei a dormir na rua, Estação da Luz e tantos outros lugares que eu nem conheço. Isso já até depois sendo casado, deixando família em casa, eu era um dependente químico. E estou resumindo, então, e algumas coisas a gente acaba esquecendo no meio do caminho. Voltei para Cristo com 32 anos de idade. Estive num sanatório por conta da loucura, da viagem sem volta, por causa das drogas. E quando voltei para Cristo, esse pastor, ele olhou para mim e ele falou uma frase muito interessante. Eu entrei armado dentro da igreja, estava armado, disposto a acabar comigo em primeiro lugar e até com quem mexesse comigo. E esse pastor com a arma na mão, porque ele pegou a minha arma, e ele com a minha arma na mão, ele disse assim: se você nunca teve um ombro amigo, você tem um agora. Essa palavra foi fundamental. Ele nunca me deu o ombro amigo, porque ele foi transferido logo em seguida, entrou um outro pastor, que hoje é pastor da Mundial. Mas aquele carinho, aquela aceitação para uma pessoa que, para o mundo, ele está desacreditado. A gente encontra alguém que diz para ele: olha, você, se nunca teve um ombro amigo, você tem um agora. Um estranho falou isso para mim, e isso marcou mais do que todas, vamos dizer, mensagens que eu já ouvi de púlpito. Porque isso entrou diretamente no meu coração e permanece até o dia de hoje. Poderia resumir aqui, já encerrar a minha parte, dizendo que não é necessário muito para trazer um perdido de volta. Mas o pouco que fizermos, a Bíblia fala: se não tiver amor, de nada valeria. O pouco que fizermos é suficiente, porque de repente aquela pessoa só está precisando disso. Eu me apeguei àquilo e eu retornei para Jesus confiante, né, que agora eu tinha um ombro amigo. Esse pastor foi transferido e eu continuei na igreja. Em certo momento eu estou ali chorando, ainda me recuperando, porque é um processo, e aí eu sinto o próprio Jesus dizer para mim: eu sou o teu amigo. E aí eu entendi o que o pastor quis dizer. A glória do Senhor Jesus Cristo, eu estou há 20 e tantos anos já na obra do Senhor, fui pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, hoje estamos aí no Ministério CAD, que é uma visão que Deus deu. Na verdade, a igreja chama-se Comunidade Evangélica Centro de Adoração a Deus, carinhosamente, né, nós a chamamos de Ministério CAD, né, que é Centro de Adoração a Deus. E Deus colocou no nosso coração de desenvolvermos um trabalho com dependentes químicos, não pelo fato de eu ter passado por aquilo, mas principalmente por entender
E isso poderia ser feito na vida de tantas pessoas. Minha família toda, com exceção do meu pai e minha mãe, usaram drogas. Toda. Iniciou comigo e se estendeu por todos da família. Éramos 5 irmãos, meu pai e minha mãe. Perdi meu irmão para o crime. Ele era ladrão, traficante. E os justiceiros mataram ele ali na 3ª divisão, depois de um assalto mal sucedido que ele fez. E acabaram pegando ele, mataram ele. E há 2 anos atrás eu perdi meu irmão por AIDS, adquirida injetando drogas, cocaína na veia, e num grupo usando a mesma seringa. Alguém estava contaminado, contaminou o grupo todo, ele foi o último que morreu há 2 anos atrás. E isso eu acredito que porque ele não aproveitou as oportunidades que o Senhor havia lhe dado. Eu falo isso com convicção, porque o Senhor lhe deu muitas oportunidades. Infelizmente, ele não morreu servindo ao Senhor. Eu acredito que pela misericórdia de Deus, quem sou eu para julgar, o Senhor o tenha acolhido no último momento, nos últimos 3 minutos de pensamento dele, o Senhor o acolheu. Mas eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem que hoje eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sou pai de 2 filhas, tenho 30 e poucos anos de casado, 32 anos de casado, sou pai de 2 filhas, as 2 filhas me deram 3 netos, então eu posso dizer que sou muito bem sucedido, porque o Senhor me acolheu, o Senhor me chamou. Eu digo isso para que nós possamos entender que por trás de uma pessoa nóia, vamos dizer assim, que não é legal falar isso, mas por trás de uma pessoa nóia existe uma pessoa que tem um futuro. Por trás de um alcoólatra existe um chefe de família exemplar, trabalhador exemplar. Ele simplesmente teve o infortúnio de conhecer algo que depois acabaria por destruí-lo, se não tiver alguém que faça alguma coisa por ele. Amém? Eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da missão que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. Eu queria que os irmãos, se pudessem, pegassem suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, eu gosto de ler sempre por este Evangelho, essa passagem que é conhecida. Lucas capítulo 19, no verso 10. Falar para o pastor ficar mais ou menos em paz, isso, melhorou. Lucas 19, 10, o Senhor Jesus, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia? Amém? Então Jesus disse que ele veio com uma missão, que era buscar e salvar o que se havia perdido. Eu pensava nesse texto, e nós vamos entender ele um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria de ler também junto com os irmãos lá em Gênesis, né, capítulo... aqui. Gênesis capítulo 3. (8 ao 10). Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Amém? Se nós analisarmos aqui, não ficar muito no texto, mas o texto diz que afastar-se de Deus não partiu de Deus. O afastar de Deus partiu do homem.
E todos nós, quando nós estamos, vamos dizer aqui, com a consciência meio que culpada por algo que fazemos, nós não temos tanta ousadia para chegar até Deus. Né? Mesmo conhecendo a graça e o amor de Deus, nós ficamos meio assim de chegar até Deus. A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Né? Então, de acordo com alguns estudiosos da Bíblia, esse momento o homem perdeu algumas coisas. Ele perdeu o relacionamento que ele tinha com Deus. Não porque Deus quisesse isso, porque não partiu de Deus, partiu dele. Ele perdeu o relacionamento, segundo os estudiosos, 4 tipos de relacionamento. Ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele perdeu o relacionamento consigo mesmo. Ele perdeu o relacionamento com o próximo. E ele perdeu o relacionamento com a criação de Deus. Então o homem se perdeu. E aí Jesus, ele diz que ele veio para buscar o que se havia perdido. Então o propósito de Jesus é levar de volta para um relacionamento com ele. E o relacionamento, ele traz riquezas para nós. Se nós observarmos, há uma necessidade de nos relacionarmos, mas também há uma doença muito grande que nos impede de nos relacionarmos uns com os outros. Muitas vezes traumas, muitas vezes medo, decepções e tantas coisas que vão acontecendo entre nós, que nós vamos nos afastando um do outro. Coisas que a gente vai vendo, que a gente fala, eu não me misturo com esse tipo de gente. Eu não ando com esse tipo de pessoa. Até lá em 1 Coríntios 15:33 se diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não duvido do que a palavra de Deus diz, por mais bom que eu seja, por mais formado que eu seja em família, eu tenho a tendência a me corromper. Eu me corrompi dentro da igreja. Dentro da igreja, eu estava dentro da igreja quando surgiu o primeiro pensamento, vou sair. Ninguém que sai de uma igreja sai lá fora, sai dentro. O primeiro pensamento acontece quando a pessoa está ali. Então, por mais bom que sejamos, estamos propensos a nos perder também. Isso não acontece só com o filho da vizinha. Isso não acontece só lá fora. Isso acontece dentro da nossa casa. Alguém diz que cocaína não tem cheiro. Então fica fácil o filho chamar os amigos, subir para o quarto para fazer um trabalho de escola e, na verdade, eles estão cheirando cocaína. Ninguém percebe o que está acontecendo. Então, eles perdem esse relacionamento, perdendo o relacionamento, perde a riqueza de Deus que o relacionamento traz. Salmo 133 diz que onde existe a união, o relacionamento, Deus ordena a bênção. Mateus 18 diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em relacionamentos, no nome do Senhor, Ele também está presente. Então, o relacionamento traz bênção, o relacionamento traz a presença do próprio Jesus na família, na vida da pessoa. Quando perde-se o relacionamento, essas coisas vão sejam deixadas de lado. Quantas vezes nós estamos até relacionados dentro de uma igreja, entre aspas, mas Jesus não está no nosso meio. Estamos, só porque participamos, só porque fazemos parte, mas não temos relacionamento conosco. E aí então nós somos pobres. E aí então nós empobrecemos espiritualmente. Então nós empobrecemos emocionalmente. Então aquilo que antigamente, quando ouvíamos falar de alguém que morreu, nós chorávamos, nós ficávamos tristes. Hoje é só mais um. E nós vamos nos acostumando com isso, porque nem conhecemos aquela pessoa. Nós nunca ouvimos falar, então costumamos nos entristecer quando acontece conosco. Quando perdi meu irmão, eu já estava dentro da igreja, e lógico que a gente sente, mas a vida endurece o coração da gente, e a gente toca o barco. Afinal de contas, não vai ficar chorando a vida inteira, não é verdade? Não é nem correto chorar a vida inteira. Alguns tempos atrás, a psiquiatria, cuidando do luto, ela dava 3 meses de luto, 3 meses de choro. Hoje é 1 semana. Pode passar de 1 semana, porque nós temos muito o que fazer. O tempo está urgindo. Então, Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor esfriaria. E assim nós vamos caminhando. Enquanto o mundo está caminhando assim, beleza, faz parte do mundo. Fazer o quê? Foi por isso que nós saímos lá do mundo e viemos para dentro da igreja. Mas o problema é quando isso começa a acontecer dentro da igreja. Quando nós começamos a esfriar no relacionamento nosso com o nosso irmão, nosso com as pessoas lá fora. Aí então nós vamos empobrecendo. Como nós lemos aqui, que o relacionamento ele vai trazer a riqueza, ele vai trazer a bênção de Deus. Eu quero dar apenas alguns exemplos para nós pensarmos aqui, meditarmos juntos. Eu tenho aqui alguns exemplos.
Um homem de bem, ele é rico, e ele tem uma casa muito grande, 3 carros bons na garagem. Esse homem, não falta nada para ele. Os filhos estão todos cursando faculdade, todos estão muito bem. Só que esse homem está se divorciando. E já não há mais diálogo entre ele e a esposa. Eles não conversam mais. Onde nós podemos identificar a pobreza dessa família? A falta do relacionamento deles. Então, pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é quando nós não temos mais sentimento um pelo outro. Quando não fazemos mais questão de andar com o outro, de conhecer o outro. Um outro exemplo que eu posso usar aqui também, falando de missões, eu lembrei, um missionário. Missionário, nós vemos aí alguns missionários, falando aqui no vídeo, foi falado sobre missões aqui, as missões transculturais, é muito importante, mas missionário é ser humano, missionário tem problemas. Filho de missionário não é missionário. Filho de pastor não é pastor. Quantos pastores estão por aí com os filhos nas drogas? Eu acabei de falar que eu sou filho de um regente de coral e neto de presbítero. Então, filho de pastor não é pastor. Filho de missionário não é missionário. E, de repente, o missionário está lá na missão, está com sua família lá, mas um dos filhos não quer seguir. E aí começa a ter um problema muito sério. O missionário começa a ficar dividido entre sua família e a missão que ele tem. De quem ele vai cuidar? E ele começa, muitas vezes, até não saber como lidar com a situação, e ele pede ajuda para a igreja. Ele manda uma mensagem para a igreja dizendo: eu estou com um problema, meu filho, ele não está mais querendo seguir a Deus. E a minha esposa, a gente não pode falar sobre o assunto porque a gente discute, porque ela defende o filho, é lógico, e eu não sei o que fazer. E agora estamos com um problema entre eu e minha esposa, não temos como conversar e resolver isso daí. Aonde que nós podemos identificar a pobreza nesse homem que serve a Deus? Ele não tem problema de relacionamento com Deus, mas está começando a ter problema de relacionamento dentro da sua casa. Então ele está ficando pobre. Mas ele liga e pede ajuda para a igreja, e a igreja ajuda. Amém ou não? Ajuda. Da mesma forma, aquele homem rico, ele também pede ajuda para a igreja, ele chega na igreja e ele conversa com o pastor, ele conversa com os irmãos, e aí então começa uma verdadeira campanha para ajudar esse homem que tem tudo, mas está se divorciando. Tentar evitar a separação. É ou não é verdade, irmãos? A igreja é isso, a igreja tem que fazer isso, a igreja faz isso com amor. Mas agora uma terceira ilustração que eu passo, uma mãe chega na igreja com conflito. Ela está com um problema muito sério. Ela, mexendo na bolsa do filho, achou um papelote de cocaína. Agora até eles estão usando. Então ela achou cocaína no bolso da bolsa do filho, e ela está muito preocupada. Ela começou a perceber que o filho só fica puxando o nariz. E ela não sabe o que é isso, mas já informaram que isso é por causa do pó que ele está cheirando. Ela vai conversar com ele agora está irritadíssimo, qualquer coisa ele se irrita, ele não quer conversa, ela não sabe o que fazer. Aí ela chega na igreja e ela pede ajuda para a igreja. Ela é uma codependente dele, porque ela não vive mais, ela vive em torno dele, ela não dorme mais. Tem um poema de um poeta chamado Gioia Júnior, e eu gosto desse, que ele diz assim que para uma mãe, a música mais linda, mais suave, que chega no momento certo, é o barulho da maçaneta da porta, anunciando que seu filho está chegando bem. Então mãe é mãe, amém ou não? Amém. Mãe é mãe. A minha mãe, quando nós chegávamos ali no Jardim Tietê, em São Mateus, e nós chegávamos na madrugada, depois de já ter aprontado tudo que tinha que aprontar, quando chegamos perto do sobrado onde morávamos, nós íamos a cortina fechar. Era a minha mãe que não dormia. E depois ela fingia que estava dormindo, mas a gente sabia que ela estava acordada, porque mãe é mãe. Conto a história de um garoto que foi fazer um assalto. E o dono da padaria reagiu e ele, no instinto, ele matou, porque ele já vai preparado para isso.
Ele matou o dono da padaria. E ele saiu correndo, mas justamente na hora que ele saiu correndo, uma viatura vem, escuta o disparo, os policiais já descem preparados. Quando vê ele com a arma na mão, atira em cima dele e ele cai ali, começa a sangrar e morre. E aí então um grupo de pessoas quer até chutar o corpo morto que está ali, que é onde já se viu esse vagabundo, ele matou um trabalhador. Isso a gente ouve direto, não é verdade? E a gente fica até nervoso, fica até muitas vezes irritado com esse vagabundo que fica tirando a vida de trabalhador. E aí então uma mulher chega e corre e abraça aquela criança, aquele menino, e põe a cabeça dele no ombro dela e chora, chora, chora. E aí alguém diz: esse vagabundo, ele matou o trabalhador. Ela falou: eu sei, esse vagabundo vem tirar a vida, eu sei, esse vagabundo não presta, eu também sei, mas ele é o meu filho. E é nesse estado que as mães procuram a igreja, codependente da droga dele. Ele depende da droga e ela depende dele. E aí vira uma doença dentro da família, onde eles não sabem o que fazer, começa a ver a culpa. Eu não sei o que fazer. Você que é culpado, viu, marido? Você que não deu a educação. Não, foi você que deu muito mimo e não sei o quê. E o menino olha para aquilo, e eu converso com alguns dependentes que moram na rua, e eu falo: onde está a sua família? Ele fala: está aqui, na rua de baixo. E por que você não vai para casa? Eu não vou para casa porque eu não quero dar trabalho para os meus pais. Porque todo dependente de droga, ele tem uma culpa. E ele aceita a culpa. E ele quer pagar pelo erro dele. Então, se ele morrer, para ele está melhor ainda. É uma forma dele amenizar, é uma forma dele dar tranquilidade. Ele se culpa, ele se condena. Quando você vai conversar com um dependente químico, você vai conversar com uma pessoa que já está condenado. Não precisa de ninguém mais o condenado. A mãe e o pai querem livrá-lo daquela condenação, mas ele precisa pagar por aquilo. Então ele vai usar mais ainda, ele vai usar mais ainda. Você pode ver todo dependente químico, ele procura a morte, ele procura situações que põem a vida dele em risco. Ele quer morrer. Ele quer dar fim na vida dele. Eu falei que eu entrei armado na igreja porque a minha intenção era me matar. Quando eu saí daquela igreja, eu ainda saí meio transtornado, eu não sabia se eu tinha me convertido ou não. Porque alguma coisa tinha acontecido, eu não sabia identificar. Mas eu ainda tinha uma arma na cinta porque o pastor me devolveu. Lógico, ele não vai ficar com a minha arma. E eu saí com aquela arma e passei ali naquela Praça do Forró, não sei se vocês conhecem, ali em São Miguel. Ali tinha a Universal ali, eu passei e carregando a arma, porque o pastor, lógico, tinha tirado as balas da arma. Mas eu tinha mais. Então eu comecei a carregar e tinha uma viatura, estava eu e minha irmã, porque eu não confiava na minha esposa, eu não confiava na minha mãe, nem no meu pai, e mais ninguém. O dependente químico não confia nas pessoas. A única pessoa que eu confiava ainda era minha irmã, e ela andando comigo, ela viu a viatura, ela falou: Wagner, para. O nome é Sidney Wagner. Ela: Wagner, para com isso. E eu carregando a arma, e passamos do lado da viatura com a porta aberta, o policial sentado com as pernas para fora e não viu, porque graças a Deus eu aprendi que quando Deus está do nosso lado, Ele cega até as situações para que a gente não seja totalmente prejudicado. Oh, Deus nos ama. Ele faz o impossível por nós. Aleluia. Ele não quer saber quanto de cocaína o menino cheirou. Ele o ama. É uma pessoa, amém ou não? É uma pessoa. Então Jesus, ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Ele não colocou ali que o perdido seria aquele cara que não conhece Jesus somente. Ele não falou, ele não colocou um padrão, tem que ser só esse grupo de pessoas. É todos os que se haviam perdido. E aí então aquela mãe entra dentro da igreja e fala assim: eu quero ajuda, alguém pode fazer isso por mim? E eu vou ser honesto com vocês, a maioria de nós não sabemos o que fazer, até porque é muito difícil fazer. Leva tempo. Tem que ter paciência. Tem que ter amor. Tem que comprar briga por uma pessoa que a gente muitas vezes nem viu. Mas se eu posso ajudar um missionário, se eu posso ajudar um chefe de família bem, que está com seu casamento comprometido, mas ele tem problema de falta de relacionamento dentro de casa, ele é pobre.
O missionário está passando um problema, o filho dele não quer relacionamento com Deus, também está pobre. Ele agora está lutando para não perder o relacionamento com a sua esposa, ele também está ficando pobre. E se a igreja pode ajudar os pobres, por que a igreja não pode ajudar o menino e a mãe que já não começam, têm o mesmo problema, estão com a mesma doença? Se olharmos para a questão que um usa droga, o outro é rico e o outro está fazendo a obra de Deus, nós vamos falar, não, deixa esse menino, porque ele procurou isso para a vida dele. Ele usa droga porque ele quer, que nem foi falado aqui na peça. Né? Você está nessa situação porque você quer, vai trabalhar. Lógico que é uma encenação, mas é uma realidade que acontece aí fora e muitas vezes na cabeça de muita gente. O problema dele, ele entrou nessa porque ele quer. Quantas vezes eu ouvi, é um sem vergonha. Mas só Deus sabe. O que passava na cabeça desse sem vergonha. Que no fundo estava escravizado. Nas mãos do inimigo. E pedindo para sair. Então nós, como igreja, não podemos fazer nada por esses perdidos. Se eu pegar o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se eu pegar esse texto e colocar ele junto com Marcos capítulo 16, onde diz lá, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Se eu pegar esses dois versículos e ler todos eles juntos, sem heresia, pastor, eu vou chegar à conclusão que Deus amou as pessoas do mundo todo de uma maneira tão grande que enviou Jesus. E quando Jesus veio, ele se apaixonou por essas pessoas do mundo todo que enviou a igreja. Então a igreja agora recebe a missão de Jesus, e Jesus ainda disse, se você crê em mim, não só fará as obras que eu faço, mas fará obras maiores do que estas. Então nós temos uma missão, e essa missão é buscar e salvar os que se haviam perdido. Por quê? Porque há alegria quando isso acontece. Então dentro da questão da igreja na prevenção, eu amo falar sobre isso, porque a igreja ela tem tudo que ela precisa. Nós vimos aqui teatro. Eu vi o pastor, o missionário falando dos projetos. Na nossa igreja a gente não tem muita coisa, mas a minha filha, ela faz balé. Então eu falei para ela, você é a professora de balé dessa turma. E ela abraçou. E é muito gostoso a gente ver isso acontecendo. Um irmãozinho chegou lá, ele luta capoeira. Eu falei, serve. Amém? Irmãos, a prevenção, ela é tipo assim, deixa eu cuidar desse menino antes que ele use droga. Então eu vou trazer ele para dentro da igreja e eu vou ensiná-lo a palavra de Deus, sabe por quê? E ela está se envolvendo, e ela não usou droga ainda, mas ela já estava candidata a isso. Agora ela vai ver que tem outras músicas que ela pode dançar. Amém ou não, igreja? Tem outras músicas que ela pode cantar, então isso a igreja faz, é prevenção. Tem o teatro, tem tanta coisa que um músico pode usar o talento dele, o que ele ensinou, o que ele aprendeu e ensinar. Jesus disse que vai cobrar. Foi Jesus que falou. Quando ele chegar, cadê o talento que eu te dei? Multiplicou ou ficou só para você? Ah, Senhor, eu tive medo, ficou só para mim. Você podia ter emprestado, pelo menos para os outros investir, né? Então você ensina uma criança a tocar música, ela não sai mais do teu pé, ela vira teu discípulo. Você ensina uma criança a fazer um teatro e ele não sai mais do teu pé. Um adolescente, ele não sai mais do teu pé. Ele tinha droga como único caminho para ele, agora não. Agora ele descobriu que tem outros caminhos. Se nós chegarmos para ele e dizer Jesus é o único caminho, ele fala, eu não quero. Mas se você falar assim, olha, dentro da igreja ali você pode escolher vários caminhos que tem para você se divertir, para você brincar, para você aprender sobre Jesus, ele vai falar, eu gosto de tocar bateria. A maioria gosta de tocar bateria, né? Então vamos aprender a tocar bateria, e fica aquela fila para tocar bateria. O ouvido do pastor é que aguenta, né? E os vizinhos que reclamam, mas não tem problema, aquela criança vai desenvolver, nós temos experiências para passar em relação a isso, que é maravilhoso. Eu estou reduzindo aqui que o tempo está urgindo, mas dentro da prevenção primária, você pode trabalhar com isso. Pessoas, eu estava conversando com um irmão psicólogo, né? Nós temos lá a Priscila, que é a irmã da Raquel,
né, que atendeu a gente lá por muito tempo. Esses dias eu falei para ela: Priscila, estou precisando de um favorzão. Ela: o que é, pastor? Preciso que você atenda uma pessoa para mim. Ela falou: ô, pastor. Eu falei: só que tem que ser na faixa. Família não tem dinheiro, porque o dependente não tem dinheiro, ele não entra com dinheiro. O usuário tem, mas o dependente não. Se você fizer, olha, eu vou te falar mais uma coisa, hein? Até o traficante gosta da prevenção do uso de droga, né? Porque que dá dinheiro para o traficante não é o dependente, é o usuário. O dependente chama a polícia. O dependente arruma briga, né? Então nós podemos fazer isso. E a família? Aí eu vou te dar uma surpresa. Tratar com dependente não é problema, não é difícil. Difícil é tratar com a família. Porque a família vai falar: o problema é dele. Muitas vezes a família está desgastada, já gastou tudo que tinha que gastar, já deu tudo que tinha que dar, já tentou todos os meios, não sei quantas internações, o menino sempre foge, agora ele chega com a cara lavada dizendo que tem um pastor, que tem uma igreja que quer ajudar ele e está querendo falar com a mãe. A mãe fala: eu não vou pagar esse mico outra vez. É problema seu. Se chama a família para conversar, ela não: olha, pastor, o senhor me desculpe, até venho por respeito, mas eu não uso droga. Então, mais difícil é lidar com a família, mas é impossível? Não, não é impossível. Porque quando há uma igreja que ama, que se especializa, nós temos uma forte arma de prevenção, que é a visita no lar, a célula, que o pastor estava falando. Né? Tudo isso são armas que Deus deu, que não é para formar crentes para ir para o céu. É para buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém ou não? É usar aquilo que Deus deu. Ele disse que se nós crermos, nós só não faremos o que ele fez, faremos obras maiores do que esta. Amém? Depois vem a prevenção secundária, que eu estava conversando com o irmão Paulo, né? Um dia, se Deus der a oportunidade, a gente volta só para tratar, para falar com um pouco mais de tempo sobre essas questões. Mas a prevenção secundária já vai entrar a questão de médicos, né? De um tratamento psiquiátrico, internação, se for o caso, é só o psiquiatra que pode dizer se é caso de internação ou não, mas numa prevenção primária tem um psicólogo que pode ajudar muito, terapeuta pode ajudar muito, terapeuta de família entra que nem uma luva. Nós temos um que o Fernando, é terapeuta familiar, nos ajudou muito também, assistente social, ou seja, tudo isso pode colaborar. Para quê? Para CAPES, ajudar no tratamento. Não dá para você, prevenção primária, tenha contato com CAPES, mas precisa ser credenciado, qualquer pessoa pode indicar, qualquer pessoa para o CAPES. Eu estou levando um essa semana. A questão não é endereçar, eles não vão, tem que conquistá-los. Vem cá, querido, Jesus te ama, vem cá, deixa eu te dar uma força aqui. Quer mesmo? Quero. Então vem cá, entra no meu carro aqui, eu te levo lá. E fica lá esperando. Até ele sair, senão ele foge. Fica esperando. E aí, quando você vê, ele está lá na biqueira de novo, você passa por ele vai olhar para você, o pastor todo sem graça, todo sem jeito, você vai lá dar um abraço nele, fica todo mundo olhando, ele fica todo sem jeito, daqui a pouco ele está chegando na igreja: ô pastor, quero te pedir perdão aí, eu pisei na bola, né? Não é lindo isso? Você percebeu que você tem agora uma pessoa que te dá satisfação? Começou a conquistá-lo. Por quê? Porque você fez algo que de repente ninguém estava fazendo por ele. Para terminar, então, nós temos aí a questão da redução de danos, né? A redução de danos é o cara estar lá usando, que nem meu irmão, mesmo a seringa 3, 4. Alguns defendem a ideia, eu não entendia, eu criticava, agora eu prefiro ficar quieto, não falar nada, que é a distribuição de seringas. Mas aí vai incentivar o cara a usar, eu também pensava isso. Isso é apologia. Vai incentivar o cara a usar, eu estou indo para o extremo aqui agora, viu, pastor? Vai usar o cara, mas ele não vai usar do mesmo jeito? Mas eu estou dando droga. Não, você não está dando droga, você está dando a seringa para ele não usar a seringa do outro, senão ele morre. Você não quer salvá-lo? Depois de morto não tem jeito, ele tem que estar vivo para você salvá-lo.
Então vem a redução de danos, área de risco. Eu cuidei de uma menina de 14 anos de idade, viciada, dependente em cocaína. E aí ela estava conversando comigo, daqui a pouco começava a dar abstinência. Ela começava e passava a mão na cabeça, esfregava daqui, esfregava de lá. E eu só olhando. É muito incrível, muito maravilhoso trabalhar com isso. Ela pode estar na abstinência, ela pode fazer o que for, mas enquanto você estiver olhando no olho dela, ela não dá um passo. Depois ela fala, ô pastor, aí você fala, tá filha, vai. Ela sai que nem olha para trás. Mas você entendeu? Nós como igreja, nós temos um poder tremendo. Que até mesmo o dependente na sua abstinência, ele para e abaixa a cabeça. Nós temos medo deles, mas ele só quer ter alguém para respeitar. Amém? Estou falando de experiência de vida. Eu vou ter que encerrar por aqui. Mas eu não posso encerrar de qualquer jeito. Nós tivemos... por um período de tempo, uma casa que nós alugamos só para isso. Mas os custos começam a ficar altos e tratar com dependente não dá dinheiro. A não ser que queira ganhar dinheiro em cima. Cada um tem o seu jeito de pensar e eu tenho o meu. Então, para mim, não dá dinheiro. Para mim, o prazer é ver aquela família maravilhosamente bem. Alguns a gente perde, morrem, são mortos pelo tráfico, são mortos atropelados, a maioria morre atropelada. E a gente acaba perdendo. Mas o gostoso é ver a recompensa naqueles que a gente vê salvos ali, a missão foi cumprida e a gente está muito bem. A gente dorme tranquilo. Porque quando você tira um dependente da dependência, você tira uma mãe da codependência, um pai da codependência, uma família inteira da codependência. Quando você salva um dependente, você salva uma família inteira. E muitos vêm para Cristo. Nem todos ficam na tua igreja. Mas com certeza, como eu sempre ouço, depois de algum tempo, você ouve alguém dizendo, olha, eu encontrei fulano de tal, e ele falou que ele gosta muito do Senhor, que tudo que ele é hoje ele deve ao Senhor. Aí você falou, glória. Graças a Deus ele está bem. Amém? Queria que o Edério levantasse aí e ficasse de pé. Edério é pastor. Quando ele entrou na igreja, ele já era pastor. É isso, Edério? Igreja presbiteriana. O pai é pastor. Família toda no ministério. Mas o Edério foi experimentar droga. O álcool, cada um tem seu motivo para chegar lá. Foi experimentar droga, álcool e, como ele mesmo dizia, desacreditado já por todo mundo, família e tudo. Aí um dia a Marlene, que é diaconisa, levou ele lá na igreja. Pastor, eu trouxe um aqui para o senhor conversar com ele. E sabe aquela coisa de querer ver logo tudo resolvido? Vai lá, pastor, vai lá, conversa um pouco com ele. Vai lá, pastor, não deixa ele embora não, fica aquele desespero, né? Outro chega, interna logo, não aguento mais isso. E aí ele chegou, e aí eu chamei para oração, ele estava na igreja, ele não estava bonito assim, não, ele estava todo... A camisa dele parece que tinha posto dentro de uma garrafa e tirado, e ele vestido logo em seguida. Todo machucado, tinha sido atropelado, estava aquela coisa toda. E aí quando terminou a oração, eu peguei na mão dele, levantei ele e dei um abraço nele. Cheiro de cachaça que só. E eu dei um abraço nele. Eu já dei esse trabalho para os outros, então abracei ele. Eu não sei o que aconteceu, mas ele até hoje ele diz que esse abraço foi diferente. Ele sentiu algo que até hoje ele continua sentindo. E olha que eu não estou mais abraçando. Amém? E a Marlene, como não é boba, né? Já tratou de casar com ele. E desse casamento nasceu o Léo. Ele passou por um processo, um período de adaptação dentro da igreja, libertação, aquela coisa toda. E aí hoje ele tem a credencial dele do ministério.
E é uma pessoa que eu posso contar para tudo. Hoje quem foi no hospital comigo foi ele. Quando tem gente para ir para o hospital, eu já ligo para o Edério. Edério, ele, ô pastor, é agora. Amém ou não, irmãos? Isso é para você ver que dá resultado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Em 1999, eu iniciei um ministério pela Igreja Quadrangular ali na... E aí eu conheci um traficante, na época, dono de biqueira, chefe de quadrilha, né? Temido, até por mim, né? Que a gente tem medo também, lógico. E aí eu comecei a evangelizar a família dele, e a esposa dele aceitou Jesus. Caminho que Deus vai abrindo. Aceitou Jesus, e aí em 99, a gente trabalhando, né, e ele nada, só vendendo droga. Ele abastecia o bairro de droga. Chefe de quadrilha, aquela coisa toda. E aí então nós fomos trabalhando, a esposa dele hoje é pastora auxiliar da nossa igreja, e a gente trabalhando, 99, 2000, 2001. O apóstolo Paulo chegava a ficar 3 anos com o discípulo. Enquanto ele, primeiro passo é prevenção, segundo é tirar das drogas, terceiro é transformá-lo num discípulo e quarto num filho. Quando ele for gerado, você for o pai espiritual daquela pessoa, pode soltar ele nunca mais volta para a droga. E aí foi passando o tempo, até chegar 2014 mais ou menos, onde esse traficante, ainda traficante, foi preso. Só que quando ele era traficante, ele ia buscar a esposa dele na igreja. Às vezes ele aparecia lá no estacionamento da igreja, e um dia no estacionamento da igreja eu falei, Paulo, você ainda vai ser um evangelista da igreja lá. Ele só olhou assim, deu aquela risadinha, naquela tu não sabe o que tu fala. Né? Deus não me ama, ele nunca vai me usar. Eu faço muita coisa errada. O Paulo se converteu depois. Quer dizer, nesse dia ele já tinha se convertido, ele já estava na nossa igreja. Foram de 99 a 2014, ele foi preso. Em 2015, mais ou menos, saiu da cadeia. Lá dentro da cadeia ele trabalhava, ganhava um dinheirinho, pagava o dízimo na nossa igreja. Esse é dos bons, hein? Esse é dos bons, porque quando se converte, meu irmão, converte para valer. Chefe de biqueira, chefe de quadrilha, dono de biqueira, chefe de quadrilha, temido e respeitado até hoje pelo crime. Ali, ó. Levanta aí, Paulo. Aleluia. Amém. Edério não fica atrás também, né, Edério? Ó, Kleber, não fica atrás também. Chegou na igreja, casamento destruído, cachaça doida, comendo solta, aquela coisa toda, e falou para mim, pastor, eu nunca mais quero casar. A Raquel está até grávida já. Amém, irmão? Constrói família. Pega o cara lá do jeito que vem e constrói família. Dá um abraço nele, não precisa muito, é suficiente. Jesus, ele disse, eu vim buscar e salvar os que haviam perdido. Aí Jesus falou, eu preciso subir, mas tem um recadinho para vocês. Se vocês crerem, continuem buscando e salvando aqueles que estão perdidos. E quando chegar no grande dia, o Senhor vai olhar e falar, muito bom, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Pouco é aqui na terra, no muito é lá no céu. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.